Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui ao vivo para mais uma live nessa minha maratona de lives. Eu estava contando ontem, eu completei 51 lives, né? E aí hoje já participei de um seminário e agora vou começar a primeira live no meu Instagram mesmo de hoje. E aí nesse ponto eu vou ter a oportunidade de conversar com vocês hoje sobre a execução judicial nesse período de coronavírus, com um dos grandes talentos de uma nova geração de processualistas. Estou falando do professor Daniel Assunção Neves, né? O mais ilustre torcedor da Portuguesa de São Paulo que eu conheço. E ele vai entrar daqui a pouco, já falei com ele para dizer, olha, estamos aí ao vivo. Enquanto ele não entra, vou esperar ele aparecer aqui no meu perfil no Instagram, né? Dizer para vocês, olha, sigam aqui no Instagram o meu perfil, R Pamplona Filho, sigam também o professor Daniel, assim que ele entrar, eu vou colocar aqui. Apareceu algumas pessoas pedindo para participar ao vivo, mas ainda não é ele não. Então vamos ver se ele aparece daqui a pouquinho. E sigam também os meus dois canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Qual é a lógica desses canais? Para você entender por que dois canais. É que é muito simples. Na ideia, eu coloco um. Ó, o Daniel Neves apareceu aqui, ó. Vamos ver se ele aparece aqui. Cadê ele aqui? Eu aperto transmitir ao vivo. O canal Pamplona, você vai ter uma conteúdo exclusivo. Essa live é no meu perfil, vai estar lá. E o canal Papeando com Pamplona, de outros períodos que eu estou aqui. Comandante Daniel Assunção Neves, que barba é essa, meu amigo? É barba do isolamento social, é? É a barba do profeta. É a barba do profeta. Olha, já tive barba grande assim, mas há muitos anos. Já não tenho mais essa força, eu tenho que ficar mais comportadinho. Mas, meu amigo, que bom que o isolamento presencial nos permite uma interação social digital, né? Eu estava falando aqui com o pessoal que estamos aí nesse período de isolamento, de quarentena, e eu estou numa maratona de lives. Você é impressionante. Completei. Eu estava contando, eu completei 51 lives ontem, né? Hoje, com você, eu já participei de um evento, num seminário, você então 52. Hoje, na verdade, eu tenho 7. Então, eu termino o dia com 58, cada dia mais um pouquinho. E eu estava falando de ti aqui para o pessoal, dizendo, olha, vou ter a honra, o prazer, o privilégio de fazer uma live que é quase uma entrevista, é quase um papeando com o Pamplona, né? Com um dos jovens talentos do processualistas brasileiros, alguém que tem uma visão muito didática e que, sem sombra de dúvida, tem muitas preocupações, também como todos nós, mas especificamente no campo do processo, que é o Daniel Assunção Neves, este senhor barbudo e cabeludo que aparece na sua tela aí nesse momento. E eu estou dizendo desde já, pessoal, ó, gente, sigam o perfil do Instagram do Daniel Assunção. Daniel, né? Como é que tá? Tem lá o nome? É Daniel Neves, CPC. Daniel Neves CPC. O homem tem CPC até no perfil do Instagram. Então coloque lá, né? É uma grande figura e vocês vão ver muito material. Sigam também o meu perfil, R Pamplona Filho, e sigam também os dois canais do YouTube. Se inscreva lá, viu, Daniel? Você se inscreva também lá, que eu vou Eu estou baixar isso. inscrito. Muito bem. Eu vou escrever já, botei lá, estou botando todos os. Esse nosso papo vai para o canal Pamplona, que é como é no meu perfil, já vai para lá. Mas os que eu estou fazendo em outros perfis, eu boto no canal Papeando, e aí tem todo o material. Essa minha maratona de live está todo lá. E, meu amigo, vamos bater papo. Querido, vamos conversar aqui rapidamente, e aí para a gente ter uma noção, porque qual é o grande lance dessa live? Eu estou impressionado aqui, estamos de manhã cedo, né? Já tem 200 pessoas ao vivo, essa live aí vai ter tranquilamente mais de 1.500 pessoas aí, porque a gente sabe que entra, sai, esse ponto. E aí o que é que eu quero conversar contigo, meu amigo? Como é que você tem visto a questão da execução judicial nesse período? É bom te dar uma visão geral do procedimento e o que é que está andando, o que é que não está andando, o que é que está parado por circunstância fática, parado por determinação judicial. Como é que você tem visto isso? Você que é o torcedor mais ilustre da Portuguesa. Vamos lá. Pois é, muito obrigado. Obrigado, viu, Pamplona? Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Eu acho que eu falo em nome de todos aí que estão acompanhando a gente. Parabéns por essa sua disposição
Eu venho acompanhando aí algumas lives que você vem fazendo e várias matérias diferentes e muitas vezes, a maioria associada, né, a esse período turbulento, para dizer o mínimo, que a gente está vivendo. E é importante, né? Primeiro porque você acaba levando muita informação a quem está isolado, e não é só informação, porque você é um cara de papo leve, você é um cara de astral alto, elevado. Então você acaba ajudando também o pessoal nessa questão da solidão, que pode parecer que não, mas alguns dias bate pesado, né? As pessoas... E a gente sabe, né? A gente que... Eu costumo até brincar, né? A gente tem muito aluno que presta concurso público que já tem um isolamento social voluntário, né? E hoje, na verdade, a gente está passando todo mundo basicamente por isso, né? Passar o dia inteiro em casa é barra pesada. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar com você, te elogiar. Eu acho muito legal essa iniciativa que você está fazendo. Imagina, você vai passar o dia inteiro hoje fazendo lives, né? Sim. O pessoal às vezes não percebe que é cansativo, na verdade. Não. Mas... Quando de noite a pessoa já percebe, alguns já percebem que meus olhos já ficam inchados, que eu passo o dia todo olhando para a tela do celular, do notebook e da TV. O meu momento para descansar é vendo o Netflix, ou seja, é cansativo, mas eu tenho levado como máxima de minha vida, sabe? Aquele ensinamento de Gandhi. Quem não vive para servir, não serve para viver. E eu estou num período que eu estou isolado, sem poder sair. Sou de grupo de risco. Então eu disse, olha, eu tenho que servir a comunidade. Então estou aqui à disposição, dando material, conteúdo jurídico profundo. Estou batendo papo contigo nesse momento, mas também aquela ideia, a profundidade com leveza. Por quê? Porque ninguém aguenta um papo chato muito tempo, não. Então, a ideia é efetivamente explicar para o pessoal nessa situação, porque há muitas dúvidas nesse período e a gente precisa realmente esclarecer esse pessoal que está ansioso por informação. Então, meu velho, e lembrei de registrando publicamente mais uma vez. Ó, gente, eu já convidei o Daniel várias vezes para fazer um papeando. Nunca bate a data, mas prometo que quando este caos passar, né? Quando o inverno chegar, eu vou gravar um papeando com ele ao vivo, legal, ou ao vivo pelo Facebook, ou presencialmente, não, no estúdio ou na casa. Vai ser muito legal. Espera a sua próxima vinda à Bahia. Daniel, vamos bater logo nosso papo aí. O que é que você está vendo dessas questões aí, que são as mais relevantes? Porque, até dando uma dica, tem muita gente que, naturalmente, as faculdades estão com as aulas presenciais suspensas, mas está todo mundo tendo aula remota, não é nem EAD, aula remoto mesmo. Muda para usar ao vivo, dentro dos horários. E as pessoas têm que fazer TCC, fazer artigos, ou mesmo na Lato Sensu. Eu não tenho a menor dúvida que esse é um momento para refletir sobre algumas questões específicas que vão vir aí desse seu papo. A bola está com você. Então, Poplone, eu vou partir aqui, na verdade, aqui na Justiça Comum, né, que é onde eu acabo atuando, a gente tem como base de análise de andamento procedimental ou não a Resolução 313 de 2020 do CNJ. Substancialmente, ao estabelecer, né, o chamado plantão extraordinário, o que essa resolução do CNJ ela fez foi manter os processos em andamento. Então, isso vai, obviamente, incluir a execução. Então, não há uma suspensão generalizada do processo. O que há é uma suspensão, por conta do artigo 2º dessa resolução, do trabalho presencial dos magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, né? As atividades essenciais, ainda que presenciais, elas estão mantidas, aí caberá a cada tribunal regulamentar o que seria o essencial, embora a resolução dê alguns parâmetros e, como era de se esperar, inclua nesses parâmetros as hipóteses de urgência, né? Como não seria nenhuma surpresa, nós convivemos com essa sobreposição de valores, urgência, suspensão, desde que o mundo é mundo. E o nosso CPC, ele mesmo durante os períodos de suspensão do processo, que é algo, acho que mais radical do que a gente está vivendo hoje, já coloca como exceção a prática de atos urgentes. Então, eu acho que a primeira dica importante, principalmente para quem está advogando e encontrando dificuldades hoje em dia em fazer a execução andar, é saber que se houver algum tipo de tutela de urgência, né, a ser concedida no âmbito da execução,
E aí, quando eu falo de tutela de urgência, eu lembro do artigo 300 do CPC, que é o que vai me dar os requisitos hoje da tutela de urgência. E aí dou até uma dica bem prática para os advogados, como a gente vai estar fatalmente falando de uma tutela de urgência incidental, ou seja, uma tutela de urgência requerida no próprio curso da execução, você nem fica perdendo muito seu tempo em descobrir se isso é uma cautelar ou uma tutela antecipada, porque, rigorosamente, para a tutela de urgência incidental hoje em dia, essa discussão ela é irrelevante, porque o procedimento é o mesmo, os requisitos são os mesmos. Eu até estou incentivando o operador do direito a nem dar mais nome, chama de tutela de urgência, não entra em bola dividida, né? Chama de tutela de urgência, fala dos requisitos do 300 e vamos embora. Então, a primeira mensagem, que não é, inclusive, limitada à execução, isso obviamente vale também para o momento cognitivo do processo sincrético, é que se você tiver uma medida de urgência, não só a análise e concessão ela será feita nesse período, né, de pandemia, como a execução da tutela de urgência, ela também está incluída no âmbito da urgência da tutela. Porque uma tutela de urgência ela é concedida e aí, para efetivar, precisa de alguma atividade presencial. Aí eu vou dizer, não. Isso eu não vou fazer, porque isso aqui não é mais tutela de urgência, isso aqui já é execução. Não. Isso é a execução da tutela de urgência. Então, naturalmente, a execução da tutela de urgência entra nessas previsões de urgência que exigem o trabalho presencial. Essa é uma questão muito importante, porque eu tenho um lugar de fala de magistrado, né? Eu sou juiz há 25 anos, especificamente no campo das relações de trabalho, mas que nós estamos atuando. Eu estou, nesse dia a dia, praticando atos processuais, praticando atos de execução, proferindo decisão. Então, nós temos, nesse ponto, dado o encaminhamento à prestação jurisdicional, né? É preciso realmente compreender essa atuação, porque a gente precisa, talvez, explicar muitas vezes aos jurisdicionados o que é que está suspenso e o que é que não está em termos de prazos. Por quê? Porque, fatalmente, nós estamos aí com hipóteses que podem ser negócios jurídicos, né, homologados judicialmente. Por exemplo, uma conciliação judicial, o prazo para o cumprimento continua. A gente tem que verificar especificamente, né, se é possível executar na hipótese de descumprimento, porque cumprida a prestação espontaneamente, o juiz nada mais deve fazer do que liberar os pagamentos, o alvará, que é algo que está a cargo de cada parte. Até mesmo porque a maior parte da atividade empresarial brasileira está enterrada nesse momento. Mas a maior parte não quer dizer totalidade. Nós temos aí um outro campo de atuação que está extremamente ativa. Os mercados, as farmácias, as empresas de delivery. Então, há nesse ponto também que se analisar essas circunstâncias. Mas siga aí, chefe. Não, sem dúvida. E aqui a gente tem que ponderar que nessa mesma resolução 313 vem no artigo 5º a previsão da suspensão dos prazos processuais até o dia 30/4. Né? Com uma, assim, cá entre nós, eu não sei se essa é a sua análise também, a possibilidade disso ser prorrogado eu acho enorme. É enorme. Não tenho a menor dúvida que sim. Mas perceba, uma coisa é o prazo para recurso de uma decisão. Outra coisa é de um cumprimento de um negócio jurídico em que a parte não tem impedimento para fazer isso. Eu tenho dito que as circunstâncias, por exemplo, e eu falo isso porque eu tenho colocado, o que é que eu tenho atuado como magistrado nesse ponto? Até consultar o processualista, né? Olha, eu tenho alguns processos em que, letra A, as pessoas cumpriram o acordo, mesmo com a resolução do CNJ. O que é que eu faço? Espeço alvará, já faço esse dado. Pessoas não cumpriram o acordo, me pedem a execução, eu digo, olha, aqui é uma situação complicada, a gente vai ter que analisar a relação jurídica material, se dá para bloquear ou não. Mas, se não, o que é que eu tenho feito? Incluído o processo em pauta para audiência virtual, para verificar alguma inovação, alguma hipótese, para verificar, talvez, abrir mão da cláusula penal, porque é uma pré-tarifação de perdas e danos, e aí a gente pode discutir que, nesse caso, houve uma quebra de nexo de causalidade, e verificar as condições de pagamento por cumprimento.
E aí, assumindo isso, não cumpriu, eu vou mandar bloquear as coisas nos momentos próprios, de uma forma a garantir, com o mínimo de sensibilidade, mas também efetivando a prestação jurisdicional. O que você acha, aí, chefe? Eu acho perfeito, porque, na verdade, nós aqui do processo civil, nós nunca levamos muito a sério a diferença entre prazo processual e prazo material, e nós nunca levamos muito a sério porque, pragmaticamente, não era uma distinção importante. Até que veio o CPC de 2015 e passou, primeiro no artigo 219, célebre artigo 219, a dizer o seguinte, olha, a forma de contagem do prazo vai depender da natureza do prazo. Então, o prazo processual, nós vamos contar só em dias úteis. Mas o prazo material, nós vamos contar em dias contínuos, de forma contínua. E também, algo que o pessoal não está muito prestando mais atenção, fica muito focado no 219, que é o artigo 231, que fala do termo inicial do prazo, que também é diferente para o prazo material e para o prazo processual. Porque o prazo processual, ele tem aquele termo inicial tradicional, que todo mundo lembra, que é a juntada do AR, a juntada do mandado, a publicação no Diário Oficial, e aí nós temos o termo inicial da contagem do prazo. Só que para o prazo material, o termo inicial é a ciência da parte. Perfeito. Então, hoje, assim, quando veio o CPC de 2015, o processualista ele passou a ter que analisar essa distinção, principalmente para determinar termos iniciais e forma de contagem de prazo. Algo que a gente nunca tinha dado muita trela, passou a ser algo absolutamente relevante sobre o ponto de vista prático, né? Porque eu gosto de processos, né? Estudo processos, mas eu sou pragmático. Eu acho que discussões vazias que não levam ninguém a lugar nenhum, elas têm que ser evitadas. Né? Discussão vazia, para mim, é masturbação ideológica, ou seja, é prazer íntimo isolado, mas que não produz nada. A gente precisa efetivamente chegar ao clímax da relação jurídica processual, que é a efetivação do bem da vida. Eu acho, né, que esse momento da pandemia tem mostrado muito isso para nós. Porque as pessoas elas querem respostas objetivas, elas não querem elaborações doutrinárias. A pessoa quer, posso ou não posso? O que é que eu faço? Eu tenho essa minha coisa de ficar servindo todo mundo. Eu falo com muita frequência na rádio ou na TV. A pessoa, em especial na TV, a pessoa quer a resposta na hora. É sim ou não. E aí, você começar a buscar teorias mistas para isso é realmente uma furada. Não é isso que o espectador quer. Ele quer saber o que é que ele pode fazer. Ou ele faz isso, ou ele faz aquilo. Dizer isso. E aí, procurando sempre a assistência de um advogado. Sem dúvida. E aí é interessante, porque hoje a gente vai ter que... na verdade, ainda bem a gente já estava atento a isso, né? Mas hoje, mais do que nunca, por quê? Porque o artigo 5º da Resolução 313, lá do CNJ, fala em suspensão do prazo processual. Qual? Então, o prazo material, ele está em trâmite. Até porque é uma questão lógica. Qual a distinção? O prazo processual é o prazo para a prática de um ato postulatório. Sim. Que é o ato que depende justamente de quem? Desses que estão com o trabalho presencial suspenso. Sim. Então, naturalmente, esses prazos se suspendem. O prazo material é aquele voltado para a prática de um ato da parte, e não um ato postulatório. Então, a parte ela tem 15 dias para pagar. É um ato da parte. Então, esse ato, esse prazo, ele não está suspenso. Isso, claro. Perfeito. Isso é importantíssimo para a gente compreender por quê. E eu digo com absoluta liberdade, querido. Eu sou um pouco mais velho que você, e mesmo você com essa barba de profeta, né? Eu digo assim, é preciso explicar para as pessoas que o mundo não é o mundo da Poliana menina do jogo do contente. Então, às vezes, as pessoas se aproveitam de determinadas circunstâncias para poder resolver, dizer, não, eu estou aqui com opções de pagamento fazer aqui, então eu vou dizer que está suspenso. Não, a gente precisa efetivamente compreender que está correndo, principalmente quando se trata de negócios jurídicos. E acho que, o que é interessante, seja negócio jurídico de direito material, que é a lógica, mas mesmo no negócio jurídico
processual, é possível se estabelecer alguns tipos de cumprimentos que decorrem única e exclusivamente da iniciativa da parte e que vão se enquadrar, embora chancelados pela atuação judicial, sob o formato de um negócio jurídico processual, serão prazo de material. Isso é interessantíssimo. Aí, pensando que o pessoal vai fazer TCC, na graduação, na lato sensu, eu acho que o tema da natureza jurídica dos prazos, que parece um tema menor, nesse momento de pandemia, se revela poderosíssimo para verificar os efeitos jurídicos disso. Então, vamos pensar o seguinte, vamos conjugar esses dois, porque eu estou vendo aqui os comentários, muito o pessoal falando dos problemas, né? É claro, é natural. Esse é o momento que todo mundo tem problema, que todo mundo quer a resposta rápida e natural. Mas é interessante, a gente vai desenvolvendo o raciocínio e a gente vai respondendo aí até o final. Temos com 20 minutos de live, ainda dá para a gente conversar em pelo menos mais uns 20 minutos aí. Porque o que vai acontecer aqui, Pamplona? Vamos imaginar o seguinte, vamos pensar no cumprimento de sentença. Tá? Eu vou fazer aquele requerimento, posso fazer o requerimento, não tem nada me impedindo, não tem nada que me impeça. Inclusive, hoje, na maioria dos casos, são processos em autos eletrônicos, eu faço o requerimento, beleza. O juiz analisa o requerimento e vai mandar intimar o executado. Se você pegar o 513, no seu parágrafo 1º, que é o dispositivo, parágrafo 2º, perdão, que é o dispositivo que trata das formas de intimação, você vai perceber que todas elas escapam dessa suspensão dos trabalhos presenciais. Porque você tem, num primeiro momento, a intimação na pessoa do advogado por diário oficial. Você tem intimação por edital, você tem intimação por meio eletrônico, e a única intimação que exige um trabalho presencial, que é a do inciso 2, que é por carta R, é feita pelo correio, que não parou, porque é trabalho essencial. Então, perceba, você dá início a um cumprimento de sentença e o juiz determinar a intimação sobre que forma for de intimação, segue o jogo. Não tem nada parado. Não há nenhuma justificativa para o juiz deixar de fazer qualquer coisa até esse momento. Então, até aí, esqueça a pandemia. Nós estamos vivendo o mundo normal. Aí nós vamos intimar o executado a pagar em 15 dias. E aí eu já vi várias mensagens aqui, e esse é para mim, assim, claro, né? A gente vai participar da live, vou ficar aqui 40, 50 minutos falando, eu acho que tudo que a gente falar vai ser relevante, mas para mim, esse é o ponto essencial. É o ponto fulcral. Fulcral. Por quê? Por quê? O STJ, ele foi chamado a resolver que tipo de prazo é esse do pagamento em 15 dias, numa época que não havia pandemia, que não havia esse problema que nós estamos vivendo hoje, só para definir se o prazo era em dia contínuo ou dia útil. É isso. E aí o que ficou para a galera, e eu vejo isso pelos comentários, né, é de que o STJ entendeu que esse é um prazo processual porque concluiu que a contagem seria em dias úteis. Essa impressão é aquela impressão velha e boa da leitura da emenda sem a leitura do acordo. Porque o STJ em nenhum momento disse que esse prazo é processual. O STJ ele construiu uma jurisprudência para dizer que este prazo ele é híbrido. E ele é híbrido por quê? Porque, inegavelmente, o ato de pagar não é um ato postulatório, é obviamente um ato da parte. Mas o legislador trata este prazo como um prazo processual ao determinar como forma principal de intimação do executado não a sua intimação pessoal, mas a sua intimação na pessoa do advogado, o que é característico de prazos processuais. Então, o STJ, ele não disse que esse prazo é processual e aí ele estaria suspenso pela resolução. Ele não disse isso. E aí, se você me deixar, eu vou mencionar um julgado do STJ, que é esse que você aí, advogado do exequente, vai usar, tá? Que é um RESP da 4ª turma do 261.856 do Distrito Federal. 1.261.856 do Distrito Federal. É do BUSE.
E aí, você vai entrar no acórdão, tá? Você não vai ficar na ementa, você vai entrar no acórdão e tem um parágrafo, você vai achar esse parágrafo lá no acórdão, em que ele diz o seguinte, claramente ele diz o seguinte, este ato de pagar é um ato da parte, mas por uma questão de celeridade e máxima eficiência da execução, para fins de forma de contagem de prazo, nós vamos considerar como prazo processual. Está escrito lá. Está escrito. Está escrito expressamente que o ato de pagar é um ato da parte. Então, o que eu estou, na verdade, orientando para o escritório? A gente tem lá, o escritório tem execução. Você vai, na hora de pedir a intimação do executado a pagar, mencionar esse julgado. Esclarecer para o juiz que essa impressão de que o prazo foi tido como processual pelo STJ não é correta. Não é o que o STJ decidiu. Perceba, não é uma birra minha, Pamplona. Eu não estou dizendo, o STJ decidiu errado. Não, não, não. O STJ decidiu certo, mas tem que saber o que ele decidiu. Racho decidente, não é? Isso. Vamos lá, ver a razão pela qual eles fazem dias contínuos. Então, você pega esse RESP e fala o seguinte para o juiz, excelência, vamos intimar e esses 15 dias que ele pagar está correndo. Não tem por que ficar suspenso. Não é um prazo processual. Você pode até falar, olha, é um prazo híbrido. E se é um prazo híbrido, para fins de contagem ou não durante um período de suspensão, ele tem que contar. Você pode até fazer uma analogia com o quê? Com o prazo de 3 dias para pagar no processo de execução. Porque esse prazo para pagar 3 dias no processo de execução, ninguém discute que é um ato material. Isso. Ninguém discute que é um ato da parte. Então, você faz uma analogia. Porque, olha só a minha ideia. Se você convencer o juiz de que esse prazo vai correr 15 dias. Claro, né? Geralmente não tem o pagamento, mas pode até ser que tenha o pagamento, tá? Até porque o sujeito vai pagar para se livrar. Didático dizer que ocorreu o pagamento. Mostra inequivocamente que era um prazo de direito material e o indivíduo cumpriu espontaneamente, não está impossibilitado de cumprir, claro. E o magistrado segue os atos seguintes para a satisfação do crédito. Mas, e se não cumpriu? Aí volta você. Aí, beleza, vamos imaginar que ele não cumpriu, aí vai incidir 10% de honorários, vai incidir 10% de multa. Quer dizer, ele já tem um incentivo para cumprir, que é se livrar de todos esses encargos aí que a lei prevê. Mas se ele não cumprir, começa o prazo de 15 dias para impugnação. E esse prazo de 15 dias para impugnação, ele é inegavelmente um ato processual e esse prazo está suspenso. Perfeito. Mas perceba, dizer que o ato tem o seu prazo suspenso passa muito, mas muito longe de dizer que haverá uma ilegalidade na prática do ato. Isso, perfeito, perfeito. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exato. Eu estou julgando embargos de execução que estão lá postos. Eu vou ficar parando, esperando passar a pandemia? Não, estou cientificando. A fase recursal é que é prazo processual e vai ficar parado. Mas a minha decisão, eu já profiro logo. E sabe o que é o mais curioso, Pamplona, aqui? O que eu penso, e aqui eu estou pensando muito sobre a ótica do exequente, né, do advogado do exequente, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre a posição do executado também, porque nessa época de crise as coisas pioraram bastante. Mas sobre a ótica do exequente, o que você pode fazer? Você pode chamar o executado para briga. Como assim, Daniel? Perceba. Passados 15 dias para pagamento, na verdade, esse prazo de 15 dias no cumprimento de sentença e de 3 dias no processo de execução é um prazo da graça. Então, eu digo que é um prazo da graça. Por quê? Porque é um prazo durante o qual você não pode fazer nada contra o executado. Você não pode aplicar multa, você não pode penhorar, você não pode fazer nada contra ele. E é a última chance que ele tem, sem sofrer restrição de direitos ou constrição de bens, de cumprir a sua obrigação. A partir do momento em que não há esse cumprimento, estão liberados os atos de constrição patrimonial e restrição de direitos. E aí, veja que curioso. O prazo para impugnar e para embargar a execução, eles estão suspensos. Só que eu posso penhorar um bem após o vencimento do prazo de pagamento. E se eu penhorar um bem, ou penhorar dinheiro, que seria melhor ainda, qual é o ato subsequente? Levantar o dinheiro com alvará ou avaliar o bem e expropriar.
como é que o executado ele consegue impedir que isso aconteça? Embargo. Não só entrando com embargos e impugnação, como pedindo o efeito suspensivo. Então, aquela história, falar, meu amigo, o teu prazo não está correndo, mas eu penhorei dinheiro pelo Bacenjude e vou levantar. Então, ele, obviamente, vai impugnar e pedir o efeito suspensivo, porque é a única chance que ele tem de evitar a satisfação imediata do direito do exequente. Então, é aquela história. O exequente também está reclamando muito, tá tudo parado, mas ele não está atuando para fazer a coisa andar. Você tem que botar o executado contra a parede. E hoje, cá entre nós, Daniel, eu não vou mandar um oficial de justiça penhorar um bem, porque é um trabalho presencial que está suspenso pela resolução. Eu concordo. A não ser que seja uma hipótese de urgência e tal. Mas o que você tem hoje? Pô, você tem o Bacenjude, Infojude, Renajude. Você tem uma série de bancos de dados eletrônicos que podem permitir uma penhora sem o trabalho presencial. E é o que eu estou dizendo, né? Para os meus advogados, né? Nas reuniões que a gente tem lá do meu escritório, reuniões, obviamente, virtuais como essa, não fica parado. Faça o que é possível, porque às vezes fazer o que é possível faz com que a parte contrária tenha que adiantar atos que, em tese, estariam suspensos. Então, imagina, eu chamo o cara e falo, meu amigo, se você não embargar ou impugnar agora, eu vou satisfazer o meu direito. Aí ele vai lá e pratica o ato, claro. E o juiz tem que analisar. E isso faz o processo rodar. O processo vai andando. Então, eu acho que tem muita reclamação, viu, Pamplona, dos advogados, mas a gente tem que entender que é um momento de exceção, é um momento que o judiciário ele está disponibilizando instrumentos novos com os quais ninguém está acostumado a trabalhar. Quem sabe mais nós, né, que sempre demos aulas online, sempre tivemos mídia social, mas, assim, a gente tem que pensar, né? Você falou aí que você faz audiência virtual. A gente tem aqui em São Paulo um dispositivo para fazer despacho com o juiz virtualmente. É um negócio, assim, totalmente diferente, né? Ontem a gente teve a primeira sessão do STF virtual, e aí teve uma sustentação oral virtual. Foi até o advogado de São Paulo aqui que fez a primeira da história. Agora, o que nós, advogados, não podemos ficar fazendo é reclamando de que está tudo parado, de que nada anda, se nós mesmos não usamos os instrumentos que nós temos para fazer a coisa andar. Algumas restrições, olha, eu falo agora no lugar de fala de magistrado, né? Infojude e Renajude, eu estou continuando fazendo a rodo. Por quê? Porque é uma restrição, né, que garante o juízo, né, e que não impossibilita o exercício de uma atividade no momento de crise. O Bacenjude, que eu nunca fui pudico em usar o Bacenjude, eu uso o Bacenjude, eu faço 40 bloqueios por dia com frequência no período anterior, eu tenho ponderado às vezes, sabe? Confesso a ti, falando por Exadalmo, determinadas instituições que eu vejo que tem condições banco, grandes mercados, alguma coisa, eu tenho feito o Bacenjude tranquilo. Pequenos devedores, eu tenho visto, quando não tem tido cumprimento da relação jurídica de direito material chancelado, um acordo judicial, ou na própria noção da execução, eu tenho analisado em cada caso. Tem sido um trabalho de formiguinha, pensando também nessas circunstâncias para evitar, digamos assim, um maior caos. E aí, quando eu vejo uma situação que eu não vou fazer, não é que eu não vá fazer, que eu não faço imediatamente o Bacenjude, eu faço a audiência virtual. E aí verifico, olha, vou verificar a situação, como é que está aqui, tentar verificar, porque acaba sendo uma coisa, para usar uma expressão do carnaval baiano, customizada. Eu tenho que analisar efetivamente situações fáticas, até mesmo para não estimular o caos social. Mas eu não tenho, nesse ponto, restrição jurídica. É uma análise efetivamente de razoabilidade em caso concreto. E acho que estou me reforçando na minha argumentação com seus ensinamentos, cara. Muito legal mesmo verificar isso. Porque, digamos assim, qual é a lógica que a gente tira disso? Se eu faço o Bacenjude, eu bloqueio. Agora, o prazo para embargar a execução. A gente usa a expressão embargos por causa das regras do processo de trabalho. Né? Para embargar a execução é prazo processual. Então, nesse caso, o que é que eu faço? Eu posso bloquear para estimular que eles apresentem os embargos do ponto de vista de um adiantamento, porque enquanto isso eu faço. Mas enquanto não passa a pandemia, eu não tenho liberado esses bloqueios
para poder dizer que certificou o decurso do prazo. Por quê? Porque sem a certificação do decurso do prazo, que é, nesse caso, para o advogado embargar, eu não me sinto, digamos assim, com conforto para liberar bloqueios, sabe? Liberar bloqueios para o exequente, naturalmente. Mas eu garanto a execução. E há uma forma, e tentar colocar em mesa virtual de audiência tem sido uma forma para tentar efetivar a prestação jurisdicional. Porque eu sempre lembro, pessoal, gente, é uma questão básica, né? O contrato se cumpre da forma que se contém. O negócio jurídico contratual, né, se cumprir da forma que se contém. O negócio jurídico que eu estou chancelando é para ser cumprido. Como é que a gente vai cumprir aqui? Ó, a gente discute, vamos tentar abrir mão aqui da cláusula penal, fazer dados, e aí a gente resolve. Tem sido eficiente, na minha experiência, microexperiência na minha unidade jurisdicional. Mas é algo que eu estou achando o máximo fazer isso. E essa live está bombadíssima. Olha, nesse momento, temos mais de 400 pessoas ao vivo, né? Isso sem contar a pessoa que entrou e saiu. Depois eu lhe mando, eu faço o print screen da tela para você ver como Vossa Excelência é prestigiado. Mas siga aí, meu velho. Já estamos aí com 38 minutos, então vamos encaminhando aí. Não, só porque eu estou vendo alguns comentários aqui, foi na toada de que você comentou que você não liberaria, mas deixaria garantido o juízo. Sim. Agora, eu, pela ótica de um advogado do executado, eu não correria o risco. E perfeito, perfeito. E Jamais. aí, digamos assim, a gente aposta que ele, para não correr o risco, embarga. Exatamente. Agora, se ele não embarga, eu digo, eu estou segurando. Agora, perceba, eu só vou liberar o seu dinheiro se você embargar. Então, porque aí eu vou resolver essa questão de vez. Então, para o pessoal ficar tranquilo, todas as lives eu deixo salvas, não se preocupe. Ficará 24 horas aqui no meu perfil e depois eu ainda faço o download e publico no meu canal no YouTube. Para todo mundo estar participando, siga aí esse talento da nova geração de processualistas, Daniel Neves CPC, e também siga esse velhinho R. Pamplona Filho aqui no Instagram, além dos 2 canais do YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Daniel, bola com você novamente. Você agora, para homenagear a Portuguesa, estão lembrando o Denner, quando jogava lá na Portuguesa. Então assuma aí, meu velho. Ou agora, para homenagear a Portuguesa, eu vou lembrar um pouco do devedor, né? Porque tá certo. Portuguesa deve para todo mundo. Vamos e aí, sobre a ótica do executado, né? Que você comentou aí que também, no momento de crise, a gente precisa olhar, porque a situação está difícil para todo mundo. Eu achei bem interessante, porque lá na Resolução 313, artigo 4º, inciso 6º, estão liberados os atos de pedido de alvará, levantamento de dinheiro, pagamento de precatório, pagamento de RPV, até que não venha, né, uma emenda constitucional aí de emergência dizendo que não vai pagar mais precatório por causa da crise, mas enquanto isso não acontece, em tese tem que estar sendo pago tudo isso. E nesse dispositivo tem a previsão da substituição de garantias. E aí foi muito interessante porque hoje, no Conjur de hoje, saiu uma notícia do TRF4, da 4ª Região, numa execução fiscal. O que a Fazenda Pública ela conseguiu? Penhorar dinheiro da empresa, Bacenjude. E aí a empresa entrou com um pedido dizendo assim, olha, vamos substituir por fiança bancária, seguro-garantia, porque eu preciso desse dinheiro. A minha empresa está parada, eu preciso do dinheiro para fazer rodar, senão eu vou quebrar e tal. E aí, curiosamente, o juízo de primeiro grau disse assim, não. Nós temos aqui uma jurisprudência consolidada pelo próprio TRF, o que é verdade, né? No sentido de que, penhorado dinheiro na execução fiscal, como essa é a situação de maior vantagem à Fazenda Pública, a Fazenda Pública defende interesse público e tudo mais, não deve se admitir a substituição dessa garantia. Aí o sujeito entrou com o agravo, né? Foi até o TRF4, e aí o relator desse agravo, o desembargador, disse, olha, de fato a gente tem essa jurisprudência, só que a situação atual não é a situação que vivíamos quando a jurisprudência foi criada. Pô, legal, interessante esse acordo. Se você tiver o número, coloca aí, fala aí para o pessoal anotar. O pessoal está perguntando o número do acordo anterior, mas aí o pessoal, para o pessoal, Daniel, poder focar nesse novo acordo, aí você vê o número aí, o pessoal já colocou aqui várias vezes o número do acordo. Vejam aí nos comentários que vocês vão achar. Ou revejam a live também, que tem lá várias vezes digitado nos comentários. E aí, chefe?
Esse acórdão, eu não tenho o número, Sim. mas se você Mas está no Conjur de hoje. No Conjur. Entrou no Conjur de hoje. No Conjur de hoje, gente, que é uma daquelas um site notícias extremamente confiável, né, com produção de doutrina farta. Vejam no Conjur de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 15, né? 15, estamos dia aí. 15. Isso. Inclusive, Pamplona, lá tem... tá vendo? O Henrique já colocou aqui o número do julgado. Valeu, mas Henrique. Se você entrar no Conjur, tem lá, inclusive, clique aqui para ler a decisão. Aí você Ótimo. consegue ler a decisão. Perfeito. E a outra questão, agora para a gente já encerrar, também sobre a ótica do executado, fica por conta do HC coletivo 568.021, não é? Na verdade, esse HC coletivo ele foi proposto inicialmente pela Defensoria Pública do Ceará, conseguiu-se uma liminar, né, para liberar para prisão domiciliar todo preso civil por conta de alimentos, né, devedor de alimentos, e aí a DPU, a Defensoria Pública da União, ingressou como custos vulneráveis nesse processo, requerendo a extensão desta medida para todo o território nacional, e o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ele concedeu essa liminar. Então, hoje, né, a gente tem uma realidade, como é um HC coletivo, tem uma eficácia erga omnes, de que aqueles que estariam presos por prisão alimentar em regime fechado, que é o que determina a lei, devem ser colocados em regime de prisão domiciliar e não cabe, obviamente, aos juízes, durante este período, determinar a prisão em regime fechado. Não é que a prisão civil ela deixou de ser uma medida executiva aplicável, mas ela não será aplicável em regime fechado, o que, obviamente, né, Pamplona, acaba tirando demais do poder coercitivo dessa medida, né? Porque prisão domiciliar, cá entre nós, estamos todos, né? Hoje, inclusive, eu vou fazer de noite, às 18 horas, uma live com Maria Berenice Dias, justamente sobre essa questão, dessa período da crise do coronavírus e a prisão sem grades, né? Porque justamente os efeitos disso no campo da efetividade nas relações jurídicas de alimentos. Porque eu falei ontem com a professora Fernanda Barreto também sobre isso, né? E temos aí várias discussões do âmbito do IBDFAN, né? Trabalhando isso. Já, inclusive, hoje, o anteprojeto de lei para ser encaminhado pelo próprio IBDFAN na discussão sobre essa questão, porque a gente precisa ter um mínimo de disciplina sobre essa. Entende-se perfeitamente a ideia de não recolher a um estabelecimento prisional numa situação de pandemia, porque não vai ter o rigor, mas a gente precisa buscar outras medidas para efetivar, porque é alimento, né? É a ideia de subsistência. A gente precisa efetivamente, lembrando que a prisão só se justifica na recusa, no inadimplemento irrecusável, ou seja, o indivíduo tem condições de realizar. Então, é preciso administrar bem essa questão. E é interessante, né? Porque mesmo aquelas medidas de execução atípicas que estão aí na moda de discussão, nesse período de isolamento social, elas também não são eficazes. Sentido, restrição de CNH, passaporte, quem está saindo de casa? Acabou, né? Então, teve um seguidor meu que falou assim, não, Daniel, agora é cortar a internet. Eu falei, mas aí é a dignidade da pessoa humana. Exatamente. Né? Você já pensou se a gente manda cortar a internet nessas circunstâncias? A gente não pode, a gente não vive, né? Hoje a gente está num período em que a gente está tornando a conexão um direito fundamental à conexão, né? Porque é o que nos permite não enlouquecer nesse período de isolamento presencial, né? Olha, gente, já estamos falando há 46 minutos, né? Eu vou dar já a palavra ao professor Daniel para a parte final de arremate, mas para que ele fique mais feliz ainda, vocês vão fazer 2 favores para mim. Escrevam primeiro de onde vocês estão teclando. Eu já vi gente de todo o país e até de fora do país. Escrevam aí, por gentileza. E também sigam o perfil dele no Instagram, Daniel Neves CPC, e sigam também R. Pamplona Filho e os 2 canais no YouTube, Canal Pamplona e Canal Papiano com Pamplona. Vão escrevendo aí de onde vocês estão, enquanto o Daniel faz o arremate aqui antes que a gente caia. Eu só queria fazer uma consideração, que a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, sim, muito atuante, ela tem um serviço que chama ASPFlix.
É uma analogia à Netflix. Aonde, na verdade, há disponibilização de inúmeros cursos online gravados historicamente. E a ASP, ela liberou o acesso desse acervo por 2 meses, de forma totalmente gratuita. É só você ir lá e se inscrever. E por que eu estou dizendo isso, Pamplona? Porque eles têm um programa lá, eles estão fazendo, que é uma sucessão de aulas, de palestras a respeito da pandemia e o direito. E eu fui convidado a fazer uma aula dessa e fiz justamente sobre o tema de hoje, a execução durante a pandemia e tal. Então, quem tiver interesse, fala, pô, eu gostei aí da live, gostei do assunto, queria ter mais informações e tal, entra lá na ASP, tá? AASP, aí você vai ver lá, ASPFlix, registra, que tem lá uma aula, tem cerca de 50 minutos de aula falando sobre a execução e sobre esse período que a gente está vivendo. Acho que pode ser legal aí para complementar essas discussões que a gente teve aqui. Lembrando mais uma vez, ao pessoal, aí, obrigado. Lembrando ao pessoal Boa sorte que essa aí na live... sua maratona hoje. Hoje eu tenho um monte, mas lembrando ao pessoal que essa live vai ficar 24 horas aqui no meu perfil e vai diretamente lá para o canal Pamplona, também para você ver e rever quando isso necessário. Só fazer um registro especial aqui, que eu estou vendo minha colega Flávia Grimaldi, né, juíza do trabalho, que foi a primeira juíza do trabalho aqui da Bahia que mandou restringir, aplicou a ideia de restrição do passaporte, decisão confirmada no TRT, e aí teve toda a discussão que chegou lá no CNJ, mas no CNJ, no STJ, mas aqui fazendo homenagem, aí, prestigiando a inteligência de Daniel Neves. Bom. Querido, valeu, Pamplona. Obrigadão. Então, um abraço, galera. Foi muito legal, cara. Ficamos aqui quase 50 minutos no ar, mais de 400 pessoas ao vivo, né? E quer dizer, significa que provavelmente tenhamos mais de 1.500, possivelmente, né, das entradas e saídas. Vou fazer o print screen daqui a pouco, mandar para Daniel. Mas, repito, sigam o Daniel aí no Instagram. Daniel Neves CPC, eu, R. Pamplona Filho, e os 2 canais do YouTube. Canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Um abraço, Daniel. Foi uma honra, um prazer, um privilégio. E quando vivermos o novo normal, quando as situações voltarem ao normal e você vier à Bahia, vamos gravar um Papeando com você. Vai ser sensacional. Um abraço, Zé.